Oi, aqui é Daniel e eu estou em Roma. E tem uma história aqui de uma que no século XVI, durante uma reforma grande que teve na cidade, foi encontrada uma estátua que depois veio a se entender que ela era bem antiga, era do século III antes de Cristo. Bom, pegaram essa estátua, botaram aqui e ela mais tarde ficou conhecida como a primeira estátua falante de Roma. Essa estátua aqui, ó. Essa estátua ficou reconhecida assim, hoje o nome dela é o Pasquino, inclusive é o nome dessa pracinha aqui. E ela ficou chamada assim porque logo assim que ela foi colocada aqui, lá no século XVI, o povo, a galera começou a prender bilhetinhos nela. Normalmente poemas, sátiras e tal, falando mal do governo, falando mal dos mais ricos e tudo. E, bom, ela virou meio que o porta-voz das pessoas aqui, do povo aqui. E essa estátua, ela mostra, na verdade ela mostrava, né, vamos dizer assim, uma passagem durante a Guerra de Troia, onde o rei perde o filho. Eu diria que ela está até bem para 2000 anos de história. Hoje você ainda encontra os papeizinhos aqui, ainda dá para ver os papeizinhos aqui, só que agora numa plaquinha para não danificar, né? Não danificar a estátua. Vamos continuando por aqui. Essa é uma rua tradicional de Roma, com essas mesmas pedrinhas. Aqui no centro é basicamente tudo nesse formato, assim, vamos dizer. Esses postezinhos são para evitar que, primeiro, para dar um espacinho para os pedestres, porque as ruas são estreitas e passa carro aqui, e também para que ninguém estacione aqui. Às vezes o trânsito de Roma pode ser um pouco louco, vamos dizer assim. E uma coisa legal é justamente isso: você vem andando pelas ruazinhas, pelas vielas de Roma, às vezes até meio perdido, de repente você chega numa esquina e acha uma praça incrível, sensacional, e pum! Piazza Navona, aqui em Roma, é uma das principais praças de Roma, e eu adoro essa praça, ela é lindíssima. Vamos dar um passeio nela aqui para falar um pouquinho sobre essa praça. Deixa eu pegar um ângulo melhor. Essa praça, eu acho que pelo formato já deu para ter uma ideia do que essa praça foi. Ela é comprida e arredondada nos cantos. Ela já foi uma pista de corrida antigamente. E na época que isso aqui era o Campo de Marte. O Campo de Marte levava esse nome porque aqui era um campo militar, um campo de treinamento militar. E o Marte é o deus da guerra, então na época dos romanos, isso aqui era o Campo de Marte. Toda essa região era uma região bem maior do que só essa praça, na verdade. E essa praça fazia parte de todo esse complexo, vamos dizer assim. Isso lá na época dos romanos, né? Depois, mais tarde, no século XVI, os papas estavam recebendo muitas críticas nessa época, tinham alguns escândalos acontecendo, e um dos papas, que morava justamente aqui, ele resolveu dar um up nos espaços públicos, né? Ele morava justamente ali do outro lado, eu não sei se dá para ver, ali é o Palácio Panfili, e ali aquela bandeirinha ali no meio, não sei se dá para ver muito, mas é a bandeira do Brasil. Ali é a bandeira do Brasil hoje, porque ali hoje é a embaixada brasileira aqui na Itália. E esse era o palácio da família Panfili, que um deles virou papa, foi o Inocêncio X. E o Inocêncio X deu um levante em vários espaços públicos, principalmente aqui em Roma. Ele contratou vários artistas para que reformassem ou criassem coisas. Uma desses espaços foi essa praça aqui, onde os artistas criaram essas fontes aqui, principalmente. Essa primeira fonte aqui é a fonte do Moro. A ideia das fontes é que elas fossem exóticas, e o Moro, na época, que era o povo do norte da África, principalmente muçulmanos do norte da África, eles eram exóticos, de certa forma, aqui para os europeus. E, bom, eles construíram esse Mouro aqui, lutando contra um ser aquático, não sei bem o que é. Bom, mas de qualquer forma, aí em volta tem vários tritões. Esses tritões aqui são também seres mitológicos, e
são seres que são meio homem, meio peixe. Repara que na perna deles tem escamas e tudo. Isso tudo para que fosse bem exótico mesmo essas fontes. Vamos continuar lá pro meio. Lá tem a fonte principal da Piazza Navona, do meio. E ela foi criada pelo Bernini. Gian Lorenzo Bernini foi um astro do barroco, foi o cara assim fantástico que criou obras impressionantes, e ele criou também essa fonte. Em cima dessa fonte tem um obelisco egípcio. Os obeliscos eram monumentos egípcios que os romanos trouxeram em grande parte aqui para Roma. Nada melhor do que você conquistar um povo, e principalmente um povo com grande impacto, como eram os egípcios, né? E trazer monumentos dele para cá para mostrar o quanto, até onde você chegou, entendeu? Era uma forma de status. E eles trouxeram vários desses obeliscos para cá. Em Roma tem 13 obeliscos. Se eu não me engano, Roma é a cidade que tem mais obelisco no mundo, e ela tem 13, mas nem todos foram trazidos de Roma. A maioria sim. Esse aqui não. Esse foi feito aqui mesmo, em Roma, lá na época dos romanos também. E ele ficava num outro lugar, num templo que era em homenagem à deusa Ísis, aqui em Roma também, mas em outro lugar. Depois que Roma caiu, né, depois que o Império Romano caiu, esse obelisco caiu junto, e ele foi encontrado depois, e nessa grande reforma o Papa botou ele de volta em pé, só que dessa vez aqui nesse lugar. Entenda que os faraós construíram os obeliscos porque era um símbolo de que era o símbolo que Deus estava passando divindade para os próprios faraós, para os líderes. Era esse símbolo que os obeliscos passavam. Os romanos viram isso, gostaram muito dessa ideia e reproduziram aqui e trouxeram os obeliscos para cá para mostrar também a divindade que eles tinham em relação ao povo. E os papas viram isso também, não podiam ficar atrás, e fizeram a mesma coisa. Então levantaram os obeliscos, mas dessa vez eles colocaram lá em cima alguns símbolos cristãos. A maioria dos obeliscos hoje tem símbolos cristãos lá no topo. E, bom, como eu falei, essa fonte aqui foi criada por Bernini, e ele criou, o nome dessa fonte é Fonte dos Quatro Rios. Ele criou essa fonte simbolizando com cada um desses deuses, assim vamos chamar, simbolizando um rio de cada lugar do mundo, né? E esse primeiro aqui de costas seria o rio Danúbio, que é o rio europeu. Mais ali, esse aqui, já o da direita, ele é o rio Ganges, da Índia, né? O rio simbolizando a Ásia. Deixa eu virar aqui, isso. E como a ideia era que a fonte fosse exótica, trouxesse coisas exóticas, repara que tem um coqueiro ali, que não é típico da Europa. E aqui embaixo tem um leão, que também não é. Esse é outro aqui do lado, simboliza o rio Nilo do Egito. E repara que ele está com a cabeça coberta. A ideia dele estar com a cabeça coberta, aqui, deixa eu pegar melhor, isso. A ideia dele estar com a cabeça coberta é porque na época que isso foi construído, lá no século XVI, ele não se sabia exatamente da onde brotava as águas do rio Nilo. Então, Bernini colocou isso daí para simbolizar isso. E esse último aqui, ele foi um rio da América do Sul. Eu vou deixar você adivinhar, vou te dar um segundo para adivinhar qual rio da América do Sul simboliza aqui. Imagina que são 4 rios do mundo e esse último simboliza um rio da América do Sul. Provavelmente você falou Rio Amazonas, mas não é. Esse é o Rio da Prata, que fica lá embaixo na Argentina, no Uruguai. E ele foi simbolizado aqui entre os 4 maiores. E repara que aqui embaixo do abdômen da estátua tem umas moedas, né? A ideia é que elas sejam moedas de prata, justamente para simbolizar que é o Rio da Prata. Uma coisa interessante também é que na época os europeus não conheciam muito a fundo
os nativos da América do Sul. Então, não sabia exatamente como retratar eles. Então ele retratava da forma que eles achavam. E, bom, não tem muito a ver, e a gente sabe bem. E, bom, eu acho que é provável que essa estátua esteja caindo para trás, assim, até, sei lá, meio atordoada por saber que ficou entre os 4 rios mais, né? Rio da Prata. Pois é. A gente continua aqui e esse é o finalzinho da Piazza Navona. Como eu falei, é uma praça que eu adoro. E aqui essa parte tem vários artistas de rua, pessoal fazendo caricatura, pessoal fazendo pinturas da praça. Se você quiser, você pode pedir para alguém pintar você, que tem alguns artistas aqui que fazem isso. Tem pessoal tocando música, estátua viva. Aqui é onde a ação acontece, aqui é onde a atividade acontece. E só para comentar, a última fonte lá é a fonte, deixa eu chegar um pouquinho mais perto, só para comentar sobre ela. Ela é a fonte do Netuno, chamada fonte do Netuno, porque lá no meio tem um Netuno lutando contra um polvo e tudo mais. Netuno era o deus do mar, né, dos mares e tal. Então ele está ali lutando com o polvo e tem outros seres mitológicos em volta, um cavalo com rabo de peixe, uma série de coisas assim, tudo simbolizando essa parte aquática da coisa. E também mostrando um pouco do amor de Roma pela água. O Império Romano trouxe muita água aqui para Roma, mas durante a época medieval, os ataques que houveram aqui, que houve aqui, os ataques, eles quem atacava destruiu muitos os aquedutos que traziam água aqui para dentro de Roma. Então acabou que essa água parou de vir. Então durante a época medieval, Roma ficou praticamente sem água, assim, brotando de fonte, vamos dizer, né? A única fonte de água era o rio Tíber, que é o Tevere também, né? Que fica aqui do lado, que passa aqui na cidade, na verdade, e era a única fonte de água. Mas depois de alguns estudos, encontraram livros antigos, coisas antigas, que mostravam onde estavam os aquedutos antigos, e aí conseguiram reformar e trazer de novo água para as fontes da cidade. Então todas essas fontes, inclusive a Fontana de Trevi também, todas elas vieram depois desse período para mostrar esse amor de Roma pela água. Agora, uma última dica para você aproveitar mais essa praça aqui. E você vê aqui no restaurante Trescalini, melhor. No Trescalini aqui tem um sorvete, um gelato, né, chamado Tartufo. Esse Tartufo diz a lenda que ele é super especial, super tradicional aqui, desde a década de 40 ele é vendido aqui, e de uma receita muito específica. São 13 tipos de chocolate suíços e tudo mais. Então, bom, vale a pena provar. É muito gostoso realmente. E é muito legal para você aproveitar isso aqui. Agora é o seguinte, se você chegar e sentar ali, esse gelato vai te custar 9 euros. Nada barato. Mas tá tudo bem também. Se você planejou a sua viagem da forma certa, gastar 9 euros num sorvete não vai ser a pior coisa do mundo não, porque você vai ter dinheiro sobrando para isso. Agora, se você quiser fazer de uma forma que eu recomendo, que eu acho ainda mais legal, é você falar com um desses garçons que estão aqui fora e fala para ele que você quer o tartufo, mas que você não quer sentar. Ele vai lá dentro, ele busca para você esse tartufo, ele te entrega, vem num pratinho e tal, você fica aqui na praça e esse tartufo vai sair por menos da metade do preço. Ele vai te cobrar 4 euros, pelo menos é o que me cobram, tá? Então, e não diz que foi eu que falei não, tá? Mas aí você pode ir ali, pega o seu tartufo, vem aqui para a praça e aí sim, você aproveita o tartufo, aproveita essa praça e participa da ação. Porque aqui é onde está acontecendo. É lógico, isso aqui está cheio de turista, isso aqui está cheio de pessoas locais, mas é a Roma de hoje em dia e é a Roma que você tem que aproveitar, é a Roma que você tem que curtir um pouco. E eu espero que agora você curta um pouco melhor, sabendo disso tudo que eu falei. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse passeio. Só uma passeadinha aqui pela Piazza Navona, uma passeadinha aqui por Roma. Não esquece de baixar o e-book gratuito em goeuropa.com.br/Eurotrip.
é para te ajudar a viajar mais e melhor. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.